Ok, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Atos, capítulo 23, versículos 1 a 11. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozeria, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando o vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Amém. Nosso Deus e Pai, somos gratos pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos aqui agora para receber a Tua Palavra. Que o Teu Espírito possa revelar a Tua Palavra aos nossos corações. Que nós sejamos capazes de compreendê-la em toda a sua extensão e abrangência. Que o Senhor possa usar a minha vida, apesar de mim, Senhor. E que o Senhor seja glorificado. Que a intenção do meu coração nessa noite não seja outra, a não ser exaltar o nome de Cristo por meio da transmissão da Tua Palavra. E que nós todos o façamos em nossos corações ao recebê-la com gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos e irmãs podem se sentar. Mantenha aberta a sua Bíblia, por favor. Bom, antes de mais nada, irmãos, nós vamos fazer um pequeno exercício aqui de memória. Qual foi a intenção de Lucas ao escrever o livro de Atos dos Apóstolos? Não sei se os irmãos se lembram, mas nós já falamos sobre isso bem lá no início da nossa jornada e mencionamos que o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito em continuidade ao Evangelho de Lucas. Lucas é o autor do Evangelho e também o autor do livro de Atos. E naquele Evangelho, o autor diz a Teófilo que lhe pareceu bem apresentar uma exposição em ordem a respeito do que Jesus fizera, para que ele, Teófilo, tivesse plena certeza das verdades em que fora instruído. Isso está em Lucas 1, versículos 3 a 4. Dessa forma, Teófilo, ele representa a todos os cristãos, os leitores do livro de Atos, estejam eles onde estiverem e em que tempo for, eles estão representados aqui em Teófilo. Sendo assim, a necessidade de Teófilo é a necessidade de cada cristão ter plena certeza das verdades que recebeu por instrução. Gostaria que você repetisse essa frase: plena certeza das verdades. Plena certeza das verdades
Plena certeza da verdade que eu recebi. Então a nossa reflexão nessa noite vai nessa direção. Ela se baseia em 3 afirmações. E a primeira e a principal é a seguinte: todo cristão precisa ter plena certeza de fé. Todo cristão precisa ter plena certeza de fé. Nós podemos discordar de um homem-bomba pela atrocidade do ato que ele comete, mas não podemos deixar de admitir que é admirável a convicção que ele tem, que o leva a sacrificar a sua própria vida por uma causa. Não é? Então, todo cristão precisa ter plena certeza de fé, precisa ter convicção daquilo que crê. A segunda afirmação é: a certeza de fé, ela pode ser obtida somente de uma fonte, o Cristo revelado. A certeza de fé só pode ser obtida por uma fonte, a partir de uma fonte, o Cristo revelado. E a terceira afirmação é a certeza de fé que alimenta a nossa esperança. É a certeza de fé que alimenta a nossa esperança. Então, nossa primeira afirmação: todo cristão precisa ter plena certeza de fé. É possível que você se lembre de ter lido sobre essa frase, ou parece que ela é familiar ao seu pensamento, à sua memória de algum lugar, e nesse caso sua lembrança está correta, porque é certo que nós quase que tomamos emprestado, literalmente, a citação de Hebreus 10, 22, quando ali o autor diz que nós temos agora um novo e vivo caminho, e nós entramos nesse caminho tendo plena certeza de fé na obra que Cristo realizou por nós. Então, voltando à nossa primeira afirmação, todo cristão precisa ter plena certeza de fé. Paulo era um crente convicto, absolutamente convicto. Nós podemos ver nele aqui um exemplo excelente do que é viver em plena certeza de fé. E se o livro de Atos dos Apóstolos conta a história das primeiras testemunhas de Jesus, e nós sabemos que conta, Paulo é a testemunha que ocupa mais espaço em toda a narrativa. Não que ele tenha buscado ser reconhecido, ou que ele tenha buscado ser destacado por Lucas, mas porque ele foi um dos que mais trabalhou pela causa do Evangelho. O que há de destaque do fato de Paulo ser tão mencionado por Lucas é que o seu trabalho foi tão importante e tão determinante para o crescimento da igreja que Lucas simplesmente não pôde deixar de registrar os fatos. Então, irmãos, já no final da sua jornada, agora, após uma década de ação missionária, nós vamos encontrá-lo fazendo o quê? Defendendo a fé e abrindo caminho para levar a mensagem de salvação e confirmar a igreja em outro continente, porque esse é o seu objetivo nesse momento. E hoje nós vamos avançar um pouquinho, cobrindo 4 capítulos, ou pelo menos tentando cobrir 4 capítulos, do 23 ao 26. Os irmãos sabem que não é nossa prática pegar um texto tão longo assim, para não perder a riqueza do texto em si. A questão é que no capítulo 23 ao 26, Paulo vai apresentar a sua defesa ainda por 4 vezes. E embora os ambientes onde ele vai apresentar a sua defesa sejam diferentes, a forma como ele apresenta essa defesa, a acusação contra ele e também a postura dos seus acusadores é basicamente a mesma. Então, nós decidimos, a muito custo, cobrir esses 4 capítulos, ou tentar fazer isso hoje com a ajuda de Deus. Então, nós vamos perceber, a primeira coisa na vida de Paulo é que as suas convicções estavam sempre postas à prova. Irmãos, uma coisa importante na vida do cristão é perceber que ele, enquanto está vivendo neste mundo, ele sempre será provado em relação às suas convicções. E toda vez que um crente cai, isso significa que ele foi provado em suas convicções e foi reprovado. Não conseguiu confirmar aquilo em que ele diz crer através das suas atitudes. E nós vamos ver que na vida de Paulo, ele também foi provado muitas vezes quanto às suas convicções
em relação ao que ensinava, em relação ao que cria e em relação àquilo que movia a sua fé. E no capítulo 23, ele está diante do Sinédrio, não é? O Sinédrio que havia sido convocado pelo comandante Cláudio Lísias, como nós falamos no domingo retrasado e passado também. Quando Paulo começa a sua fala ali no Sinédrio, quando ele começa a se defender, ele sofre uma agressão muito violenta, sendo espancado na boca várias vezes, como diz o versículo 2, e foi quando ele pressentiu que o seu julgamento já havia terminado antes mesmo de começar. Ou seja, o que ele percebeu? Que tudo aquilo não passava de uma encenação que pretendia apenas levá-lo à morte. Então, o que é que ele fez? Ele fez uma exclamação surpreendente. Ele disse: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, e no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Versículo 6, segunda parte do capítulo 23. Guarde essas palavras de Paulo, quando ele fala sobre esperança e a ressurreição dos mortos. Guarde essas palavras, porque nós vamos voltar a elas logo, logo. Mas a questão do Sinédrio é que o Sinédrio era composto de fariseus e saduceus. Os fariseus criam na ressurreição, criam na manifestação de anjos, criam nas manifestações espirituais, eles criam em muitas coisas sobrenaturais que os saduceus não criam. Os saduceus julgavam tudo isso superstição. Então, o que aconteceu a seguir? Muita gritaria, muito empurra, e os fariseus concluíram o seguinte: não vimos nesse homem mal algum. E é possível, irmãos, que nesse momento aqui, os saduceus tenham percebido que Paulo estava agora tendo uma oportunidade de escapar das suas mãos. Então eles ficaram furiosos. E houve uma desavença muito grande, uma briga, um empurra dentro do Sinédrio, e principalmente quando os fariseus disseram: é possível que ele tenha ouvido a voz de um anjo ou um espírito? Pronto, aí me tornou caldo de vez. Então, com essas palavras, a situação piorou muito, e Cláudio mandou descerem os guardas lá da Fortaleza Antônia até o templo, novamente para tirar Paulo dali, antes que ele fosse trucidado. Paulo esteve à beira da morte várias vezes nessas várias situações de julgamento, né? E, irmãos, nesses momentos aqui não há margem para dúvidas. Lembremos mais uma vez que uma das razões de Paulo ter ido a Jerusalém foi razão humanitária. Ele foi levar donativos para os irmãos pobres, e ele vai falar sobre isso mais à frente, né? E vamos tentar imaginar aqui o que pode ter passado pela cabeça dele naquele momento. Ele que foi ali apenas fazer o bem aos seus irmãos, à sua nação, ao seu povo, não é? É possível que ele tenha pensado: meu Deus, foi um erro ter vindo aqui trazer ofertas, eu nunca devia ter voltado a essa cidade. Porque isso é o que a gente pensa quando a gente quer fazer um bem e recebe o mal em troca, né? Quantas vezes você já falou assim: nunca mais eu faço, nunca mais vou ajudar? Mas Paulo parece que aprendeu muito cedo que fazer o bem e praticar boas obras faz parte da característica do crente. Não tem nada a ver com receber recompensa ou não receber recompensa, tem a ver com o jeito cristão de ser, né? Mas é possível que esse pensamento tenha passado pela sua cabeça, ou que ele tenha pensado: Senhor, eu acho que eu estava errado pensando que a tua vontade é que eu vá visitar os irmãos em Roma, porque eu decidi passar aqui, e olha o que me aconteceu, eu acho que tudo vai se acabar aqui. Se você ler a narrativa, em todos os momentos dos julgamentos de Paulo, a intenção dos judeus com relação a ele era apenas uma: eles queriam matá-lo. E ele pode ter pensado: Deus meu, enquanto eu vim aqui com o coração cheio de amor e compaixão pelos meus irmãos, o que eles me oferecem é apenas ódio e intenção assassina. Não é possível assegurar que esses pensamentos tenham passado por sua cabeça, mas é razoável supor, sim, que em seu íntimo tenha havido grande temor. Por quê? Porque na noite seguinte o Senhor aparece para ele.
E se você olhar bem a história de Paulo aqui, na narrativa de Lucas, você vai ver que Deus aparece sempre que a coisa está feia. E ele vem para consolar e encorajar o seu servo no momento de extrema fragilidade. E no versículo 11, então o Senhor aparece e diz para ele: Paulo, tenha coragem. Tenha coragem. Fique firme. Porque o que está acontecendo com você agora é apenas um traço. Um traço. Mas ele faz parte de uma tela bem maior. Bem maior. Você está vendo apenas as partes. Mas eu, Paulo, vejo o todo. Você irá a Roma sim e vai testemunhar também lá a meu respeito. Gente, como é bom quando Deus se revela nesses momentos de tensão da nossa caminhada cristã, quando nós estamos com o coração cheio de dúvidas, por conta das lutas que enfrentamos, e o Senhor diz para a gente: olha, fique firme, você só vê uma parte da obra, mas eu vejo a obra completa. Então confie apenas em mim, não confie no que você está vendo, no que você está sentindo, no que você está percebendo com as circunstâncias, porque as circunstâncias nem sempre traduzem a verdade. Pois bem, a trama dos judeus continuou, e 40 deles se dispuseram sob anátema a não comer nada e nem beber nada enquanto não matassem a Paulo. Você pode ver aí dos versículos 12 a 15. Isso significa que eles se colocaram debaixo de maldição se eles não dessem cabo da vida de Paulo. Mas o sobrinho de Paulo descobriu a trama toda e correu lá na fortaleza e disse a Paulo: Paulo, eles estão tramando a tua morte. E Paulo fez chegar essa informação a Cláudio. Então Cláudio pegou, tirou Paulo de Jerusalém e o enviou a Cesareia, que era a jurisdição do procurador Félix. E com a escolta romana seguiu uma carta, na qual Félix também recebeu o testemunho do comandante Cláudio de que Paulo era inocente. Versículos 16 ao 35 do capítulo 23, no versículo 26 diz assim: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fui-lo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justifique morte ou mesmo prisão. Então, Paulo vai a Cesareia, a boca está ferida, muito ferida, o coração está apertado, mas a sua fé permanecia segura, porque Deus se manifestou e falou com ele. Ele permanecia firme na palavra de Deus. Paulo era um cristão. Todo cristão precisa ter plena certeza de fé. Paulo tinha uma plena certeza de fé. Nós também precisamos ter, irmãos. Porque é só isso que nos sustenta nesses momentos de desafio, de luta. Não é? E os advogados aqui presentes, se lerem esses 4 capítulos aqui, vão ficar chocados de ver como houve todo um processo de forjar provas, de inventar histórias, de falso testemunho, e o tempo todo mundo sabia que Paulo era inocente de todas as acusações que faziam contra ele. A segunda afirmação que fizemos é que a certeza de fé só pode ser obtida por meio de uma fonte: o Cristo revelado. Veja bem, esse Félix, Marco Antônio Félix, ele foi procurador em Cesareia do ano 52 até o ano 60 depois de Cristo. E ele aguardou por 5 dias a chegada dos judeus com acusação contra Paulo. E esse seria o terceiro tribunal de Paulo. Os judeus levaram um orador muito habilidoso chamado Tértulo, que era provavelmente grego, e ele apresentou uma acusação muito bem elaborada diante do procurador. Olha só as palavras dele, do Tértulo. Excelentíssimo Félix, se você lembrar de alguma coisa familiar, não se espante, porque tudo é igual, só muda a época. Excelentíssimo Félix,
tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre por toda parte isto reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Olha, que apresentação, não é? Poxa, isso daqui era um recurso que era usado, que tem até um termo latino que eu esqueci agora, esqueci o termo, eu falei tanto dele nas minhas, preparando o esboço para não esquecer, também esqueci de anotar, mas ele é um recurso que você usa para angariar a simpatia do juiz, do julgador. Né? Paulo vai usar o mesmo recurso, só que sem bajulação, tirando a parte da bajulação. Né? Então, o que o Tértulo fez? Ele apresentou essa carta, né, de acusação contra Paulo, por escrito, e apresentou também verbalmente, e isso deveria dar início ao processo contra Paulo. Nós já estamos então no capítulo 24, e na verdade houve apenas um julgamento em 4 tribunais diferentes. Né? Em Cesareia, diante do Félix, os judeus acusam Paulo de promover sedição, que é desordem pública, e de ser o agitador da seita dos nazarenos. Esses 2 crimes, se fossem comprovados, eles seriam passíveis de morte por meio de crucificação. Nós já falamos o objetivo dessas acusações no domingo passado, né? Que era o quê? Levar Paulo à morte pelas mãos dos romanos. Exatamente como aconteceu com Jesus, né? Nós vamos ver que o princípio que é usado pelos judeus é o mesmo modo de operar, é a mesma forma de apresentar provas falsas. As acusações só iam mudando aqui, no caso, de acordo com o tribunal. Acontece que Paulo, como um autêntico homem de Deus, ele possuía grande sabedoria, e ele se defendendo, né, dizendo o seguinte: como tudo isso poderia ter vindo à tona, se eu estou em Jerusalém apenas há 12 dias? Como é que eu poderia promover sedição? Como é que eu poderia promover tudo isso que está sendo imputado na minha conta, se eu estou em Jerusalém há apenas 12 dias? Então ele vai dizer isso daqui logo no início da sua defesa, no versículo 10 em diante, né? Ele diz, aí olha a palavra de Paulo: Paulo, tendo-lhe o governador feito o sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. E nem tem como provar as acusações que agora fazem contra mim. Então veja, Paulo está se defendendo com argumentos lógicos, objetivos, claros e com grande convicção. Né? Então esse homem, além de ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele também era um homem cheio de sabedoria da parte de Deus. Então Paulo está dizendo: olha, eu não fui encontrado cometendo crime algum, o que eu estava fazendo era apenas adorar no templo. E conhecedor da própria lei romana, ele ainda diz: onde estão os judeus da Ásia? Eles que começaram toda essa onda de acusações infundadas, deveriam estar aqui para me acusar perante ti. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Ele está apelando para a lei romana. Veja comigo no capítulo 25, versículo 16, dê uma olhada comigo. Veja o que o Festo, o procurador que vai substituir o Félix, vai dizer para o rei Agripa a respeito da lei romana. Veja, o Festo diz o seguinte, com relação à sua resposta aos judeus, que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. O que Paulo estava dizendo aqui para o Félix? Félix, esse julgamento é ilegal. Onde estão os meus acusadores? Aqueles que começaram toda a questão lá em Jerusalém, eles não estão aqui, então tudo isso aqui, no final das contas, é ilegal. Paulo era muito esperto, né, gente?
um homem cheio do Espírito Santo e de muita sabedoria, não é? Então o próprio julgamento acontecia de forma ilegal, porque quem veio acusá-lo foram os líderes do Sinédrio que nem estavam presentes no tumulto lá de Jerusalém. Então, como Paulo pode demonstrar tanta confiança, irmãos, e tanta segurança? Como é que ele pode mostrar tanta convicção em suas palavras? A questão está descrita na sua confissão aí diante do Félix. A única coisa que ele confessou está aí no capítulo 24, versículo 14. Olha, porém, confesso-te que segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Agora, olha o que ele vai dizer a seguir, olha. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. O que Paulo está fazendo? Ele está ligando a fé em Cristo, que naquela época era chamada de o caminho, a mesma fé dos pais, de Abraão, de Moisés, a lei, os profetas. E no verso seguinte ele completa com aquela frase que nós chamamos a atenção lá no princípio: tendo esperança em Deus, como também estes têm. Estes quem? Os seus acusadores. De que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Então, esperança e ressurreição. Já vimos isso lá no capítulo 23, versículo 6. Porque essa é a sua fonte de inspiração. Essa é a sua fonte de motivação para lutar por uma consciência pura diante de Deus e dos homens, como ele vai dizer aí no versículo 16. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Irmãos, isso daqui é uma coisa muito importante. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas evitam o pecado porque tem medo do inferno. O apóstolo Paulo evitava o pecado porque ele amava Deus. Porque ele conhecia a palavra de Deus e as promessas de tal maneira que ele não via na sua vida outra maneira de ser, a não ser viver de modo justo e correto diante de Deus. Por isso é que ele coloca aqui essa condição como um resultado da sua fé. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Então, ele continua diante do procurador Félix: depois de muitos anos, vim a Jerusalém trazer donativos para o meu povo e fazer ofertas no templo. Assim eu fui encontrado, não promovendo tumulto ou sedição. Versículo 18. E por fim ele diz: já no Sinédrio, a única coisa que eu disse, ó procurador, é que eu estou sendo julgado acerca do quê? Da ressurreição dos mortos. Olha a ressurreição de novo. Por que Paulo está insistindo tanto nesse tema, irmãos? Ele vai aparecer de novo no julgamento diante do procurador Festo, versículo 19 do capítulo 25. Veja comigo aí. Ele diz assim: traziam contra ele, o próprio Festo vai dar testemunho nesse caso, traziam contra ele algumas questões referentes à própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Ou seja, qual era a questão? A ressurreição de Cristo. Essa é a pregação de Paulo. Lembra que a gente insistiu aqui várias vezes durante a nossa jornada em Atos? O que Paulo pregava? A Cristo crucificado e ressuscitado. Essa era a pregação da igreja primitiva, essa era a pregação que Paulo fazia o tempo todo. Então, depois novamente, diante do rei Agripa, no capítulo 26, o apóstolo Paulo vai também colocar nos mesmos termos. Por que o rei Agripa aparece nesse cenário? Porque quando o Festo chega para substituir o Félix, né, e isso está na narrativa do texto aí, logo no finalzinho do capítulo 24, né, o Agripa vem como rei em Jerusalém, desce com a sua esposa para saudar o novo procurador. E quando ele chega, ele passa alguns dias em Cesareia. Então o Festo, querendo agradar o rei, né, de Jerusalém,
disse: olha, eu vou apresentar para você aqui a causa de um homem que foi trazido a mim por esses dias e talvez você possa me ajudar. A questão é que eu preciso agora enviá-lo a César. Por que que Festo tinha que enviar Paulo a César? Porque Paulo apelou para César. O que ia acontecendo aqui? O Festo, querendo agradar os judeus, ia entregar Paulo aos judeus para que eles o levassem para Jerusalém. E quando Paulo viu que isso ia acontecer, ele apelou. Ele disse no versículo 11, no capítulo 25: caso, pois, tenha eu praticado algum crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as acusações de que me acusam, ninguém para lhe ser agradável pode entregar-me a eles. Apelo para César. E o que o Festo fez? Ele consultou o seu conselho, e o conselho disse: bom, se ele apelou para César, ele é cidadão romano, tem direito. Então, Festo diz: para César apelaste, para César irás. Agora, com o envio de Paulo, o Festo tinha que mandar uma acusação por escrito, ou pelo menos uma ideia do que ele estava sendo acusado. Ele não tinha nada para escrever. Então ele convoca o rei Agripa para ajudá-lo. E o rei Agripa diz: poxa, bem que eu gostaria de ouvir também este homem. Versículo 22 do capítulo 25. E então o Festo diz para ele: amanhã você o ouvirá. E mais um tribunal é convocado agora pela quarta vez, com a presença do rei Agripa. E o que Paulo faz diante do rei Agripa? Ele prega a palavra também diante do rei Agripa, porque a defesa de Paulo, irmãos, é uma pregação. O tempo todo ele está pregando o evangelho, não está tão preocupado em se defender, ele está preocupado em anunciar a Cristo por todos os lugares por onde ele vai. Então, existe uma lógica nessa repetição, de Paulo, quando ele no versículo 6, ele diz para o rei Agripa: e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Ou seja, esperança, ressurreição, a qual, versículo 7, as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente noite e dia, almejavam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus. Por que se julga tão incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Paulo não diminui a intensidade, não. Quanto mais eles ameaçam, mais ele pisa no acelerador. É impressionante, esse menino parecia que não tinha medo de morrer mesmo, não é? Então, ele vai dizer: eu também achei que eu devia perseguir o Nazareno. E aí ele conta todo o seu testemunho novamente para o rei Agripa. Então, no final, Festo diz assim: Paulo, você está maluco? E Paulo diz: eu gostaria que todo mundo tivesse louco como eu. Não é? Gente, vale a pena ler esses capítulos, eles têm uma narrativa maravilhosa, não é? E nos ensina muitas coisas. Então, existe uma lógica. Paulo deixava claro o seguinte: perante os romanos, ele deixava claro que o verdadeiro motivo da insatisfação dos judeus e da violência deles contra Paulo nada tinha a ver com o templo, nem com as tradições, nem com o povo, e sim com a sua fé em Jesus, o Cristo crucificado e também ressuscitado. Agora o discípulo era perseguido por causa da identificação com o mestre. Lá em João capítulo 15, 20 e 21, Jesus vai falar: o servo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós, e farão isso por causa do meu nome. Os judeus pensaram, quando crucificaram Jesus, eles pensaram: está tudo resolvido. Mas eles não sabiam que o que eles estavam fazendo era atear ainda maior fogo na lenha, porque daí mesmo é que o evangelho ganhou força e poder, não é? Eles pensavam que estavam terminando a história, mas na verdade eles estavam apenas começando a história. E perante os judeus, inclusive o rei Agripa, Paulo estava deixando claro que a sua fé não significava nenhuma descontinuidade com a fé dos pais, mas que na verdade essa fé dava testemunho do cumprimento da lei dos profetas em Cristo Jesus. Ele é a esperança de Israel. E de certa forma, Lucas vai recuperar aqui uma coisa muito bonita que aconteceu no seu evangelho lá no princípio,
Quando Simeão, um homem piedoso, já de muita idade, um sábio, ele recebe a Jesus, uma criança de 8 dias, e quando ele toma Jesus nos braços, ele fica cheio do Espírito Santo, e ele diz: meu Deus, agora o Senhor já pode me despedir em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação, luz para os gentios e glória para o teu povo Israel. Louvado seja Deus. Gente, está tudo aqui nas palavras de Simeão. Amém. Tudo que Paulo pregou o tempo todo está resumido nas palavras de Simeão. Amém. Simeão era quase cego, mas ele pôde ver coisas que muita gente não viu. Naquele menininho de 8 dias, como é que pode? É preciso ter olhos para ver o que Deus faz, irmãos. Amém. Só o Espírito Santo que pode abrir o nosso entendimento. Tudo que Paulo desejava que os judeus vissem, Simeão viu naquele menininho de 8 dias. Ele é o Cristo que se revela, mas ele não se revela aos que o procuram, ele se revela a todos os que ele procura. Ele se revelou ao carrasco Saulo no caminho de Damasco e o transformou no servo Paulo. Ele se revelou por meio de uma aparição real, fez brilhar a sua luz mais do que o sol do meio-dia, e também se revelou por meio da sua palavra, a mesma palavra a qual Paulo havia lido tantas e tantas e tantas vezes, mas sem a luz da verdade nos seus olhos. Mas quando no caminho de Damasco ele teve aquele encontro maravilhoso, ele pegou a Bíblia, quando ele abriu, parecia que ele estava lendo um livro novo, porque agora tudo recebeu luz. Abraão recebeu luz, Moisés recebeu luz, os profetas receberam luz, o Salmo recebeu luz, os escritos receberam luz, porque tudo estava ligado a Cristo e apontava para Ele e ganhava sentido pleno também. É por isso que quando Paulo escreve ao seu filho Timóteo, ele está na prisão, lá na segunda carta, ele diz: Paulo, não esqueça de trazer a minha capa, mas principalmente os meus pergaminhos. Eu posso até ficar com frio, mas sem a palavra de Deus eu não posso ficar. Essa é a única fonte verdadeira da revelação do ser de Deus. A sua palavra, dos seus planos, dos seus propósitos, o Filho unigênito que veio ao mundo para dar sentido pleno a tudo que fora revelado nas Escrituras antigas. Não é sem razão, irmãos, que o testemunho da sua experiência no caminho de Damasco vai ser repetido nada mais, nada menos do que 3 vezes no Evangelho de Lucas. No capítulo 9, de 1 a 19, capítulo 22, 5 a 16, no capítulo 26, de 12 a 18. Há uma ênfase a ser cristalizada aqui, ou seja, Paulo não mudou. Paulo não mudou, mas ele foi mudado. Jesus mudou a vida dele, ele não mudou porque quis, ele foi transformado pela manifestação de Cristo em sua vida. E durante a maior parte da sua vida como fariseu zeloso, ele certamente estava enquadrado na mesma sentença de Jesus a outro grupo de fariseus, quando Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. João 5, 39 a 40. Queridos irmãos e irmãs, quantas pessoas estão lendo a Bíblia e não estão vendo Jesus na palavra de Deus? Elas estão vendo ali um curandeiro. Elas estão vendo ali uma porta aberta para solucionar os seus problemas imediatos. Elas estão vendo ali expulsão de demônios, cura divina, prosperidade, mais dinheiro, mais emprego, mais saúde, mais bem-estar, mais afeto, mais relacionamentos, mas elas não estão vendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E a Bíblia quer revelar Cristo acima de tudo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os judeus não puderam ver isso. Os fariseus não puderam ver isso. Só pode ver quem recebe a iluminação da mente da parte de Deus. A menos que o Senhor queira, irmãos, a menos que o Senhor queira, ninguém pode mudar apenas por si mesmo. Ninguém pode. Ninguém pode ver Jesus a menos que Ele queira se mostrar. Ninguém. Ninguém pode ver a Ele
a menos que o Pai o envie para vê-lo. A certeza de fé só pode ser obtida por meio de uma fonte, o Cristo revelado. E eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, se não é esse o Cristo que você conhece, você precisa conhecê-lo muito rápido. Porque esse Cristo revelado nas Escrituras é o único que leva para o céu, é o único caminho para a glória celestial. Não podemos ter outro Cristo em nossa vida, correndo o risco de sermos idólatras, sem termos uma única imagem dentro da nossa casa. Não podemos adorar um Cristo falso. Só existe um Cristo verdadeiro, e é este que as Escrituras revelam para nós. Então, para concluir, é a certeza da fé que alimenta a esperança. Nossa terceira afirmação. Quando Paulo chegou a Cesareia, só um minutinho. Félix ainda teria mais 2 anos de mandato naquela cidade. E durante esse tempo ele adiou qualquer decisão em relação a Paulo. E sabe qual era o motivo? Ele esperava que Paulo desse dinheiro a ele por sua liberdade. No capítulo 24, versículo 26, nos informa sobre isso, não é? Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Ainda bem que hoje não acontece mais isso, mas antigamente tinha esse negócio de pagar propina, de dar dinheiro, ainda bem que essas coisas acabaram, que bom que a gente, né? Gente, Félix era um homem cruel e oportunista. Tenha certeza de uma coisa, se Paulo não morreu pelas mãos de Félix, foi porque Deus era com Paulo. Amém. Félix havia sido um escravo, ele viveu uma vida muito difícil, e ele conseguiu chegar ao cargo de procurador e governador, né, porque os governadores romanos eram procuradores, e ele chegou a esse cargo através de muitos arranjos. Mas a sua mulher, Drusila, que era judia, desejava ouvir Paulo. Então, como cidadão romano, Paulo teve regalias ali durante o período em que ele foi detido no palácio de Herodes, versículo 23 diz isso. Mas de qualquer modo, ele estava preso, sem ter cometido crime algum, inocente. Mas mesmo assim, Paulo pregou a fé em Jesus regularmente para Félix e Drusila. E o texto nos informa que sua mensagem se baseou em 3 pontos: a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Versículo 25 do capítulo 24. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Sabe o que aconteceu com Félix? Ficou Félix amedrontado e disse: por agora pode retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Veja só que coisa interessante, irmãos. O preso é Paulo. Quem está sofrendo ameaça de morte é Paulo. Quem está sob desconfiança é Paulo. Mas quem tem medo é o Félix. Percebe a inversão? Extraordinário isso, né, irmãos? Paulo tinha convicções, Félix não tinha. Ele só tinha poder. Poder sem convicção não é nada. Não é nada. A certeza da fé que alimenta a esperança. Então, o que Paulo ensinou para Félix e Drusila? Como obter a justiça de Deus, ou a justificação, né? Isso aqui eu estou usando uma interpretação proposta por John Stott, que pareceu bastante razoável para mim. Então, como obter a justiça de Deus, ou a justificação, como alcançar o domínio próprio, segundo ponto, e como escapar do juízo vindouro. Então, Paulo está anunciando aqui para ele os 3 tempos da salvação. E eu considero bem razoável essa interpretação, porque ela concorda com os temas que vão ser encontrados e bem desenvolvidos em todas as cartas de Paulo, né? E afinal, Félix e sua esposa precisavam de todas essas coisas, né? Para se ter certeza disso. Depois você pode conhecer um pouquinho da história dos dois. E parece que Paulo se empenhou bastante pela conversão desse casal, mas Paulo também pregou com o mesmo entusiasmo para a festa, como vimos,
o procurador substituto de Félix em Cesareia, né? Também mais tarde pregou para o rei Agripa e em seu quinto e último julgamento, né? E nesse caso ele manifestou o desejo sincero de que o rei e os demais ouvintes pudessem se converter de verdade. Versículo 26, do capítulo 26, quando o rei Agripa, Paulo vai falar assim: porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a fazer-me cristão. E Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais quais eu sou, exceto estas cadeias. Se você quiser aprender sobre evangelização, leia o julgamento de Paulo. Apologética e evangelização. Defesa da fé e evangelização. É uma excelente cartilha para a gente começar, não é? Então, irmãos, a pergunta que me vem à mente ao ler essas coisas é a seguinte: como é que alguém que sofre de modo tão injusto e cruel pode se dedicar tanto pelo bem dos seus algozes? Como sentir compaixão por aqueles que só querem me usar como Félix? Como desejar somente o bem àqueles que agem com ironia enquanto eu prego desejoso de sua transformação e salvação como Agripa? Por pouco você me persuade a ser cristão. Eu só obtive uma resposta, irmãos: esperança. Esperança. Como nós vimos, em todos os tribunais em que esteve, Paulo deu testemunho daquilo que o move, a esperança. Não esperança em dias melhores. Não, eu creio que tudo vai melhorar. Isso é otimismo, não é esperança. Não é esperança em tempos melhores. Não, agora a inflação está apenas um dígito, né? Nós tínhamos 14 milhões de desempregados, agora só temos 13 milhões 999, já melhoramos bastante. Paulo não tinha, a sua esperança não estava ligada a nada relacionado a isso, a sua esperança estava ligada à eternidade. A esperança que ele tinha não tinha a ver com o desejo de que as dores passassem, e ele sentia muitas dores. Não era o fim das cadeias, nem dos vergões dos açoites. Ele dizia: eu trago comigo as marcas de Cristo, ninguém me moleste. Mas a esperança da ressurreição, esse evento final que trará sentido a tudo, a tudo. Porque, irmãos, no dia em que a última trombeta tocar e Jesus se manifestar na glória celestial, com seus santos anjos, naquele cortejo espantoso que virá para prostrar todos de joelhos na sua presença, quando isso acontecer e os mortos ressuscitarem, será um evento tão extraordinário, porque as cortinas do céu se abrirão e nós poderemos ver tudo perfeitamente. Nós diremos então: valeu a pena perseverar, valeu a pena confiar, valeu a pena esperar em Deus. O que é que alimentava a sua esperança? A certeza da fé. Nas cartas escritas em períodos críticos das suas viagens, 1 Coríntios e Romanos, Paulo fala o tempo todo de certeza. Certeza de fé, de esperança, de ressurreição, né? Por exemplo, 1 Coríntios 13, lá no finalzinho do texto, ele vai dizer, falar sobre as três virtudes teologais: a esperança, a fé e o amor. Mas até a esperança vai passar, porque no dia que Cristo se manifestar, ninguém mais vai precisar de esperança. Mas por enquanto nós precisamos de esperança. Essas coisas sustentavam Paulo, devem sustentar a cada um de nós. Sustentavam quando nada poderia trazer alento, e ele mesmo confirma isso, quando escrevendo aos Romanos ele diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência
e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15, versículo 4. Não era esse o desejo de Lucas para Teófilo? Não é? O seu excelentíssimo amigo? Lucas disse: eu escrevo essas coisas para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. E não seria esse o desejo de Deus também para nós, irmãos? E eu quero concluir essa meditação nessa noite para nós orarmos. Queridos irmãos e irmãs, nunca houve um tempo como esse em nossa nação, em que a igreja tenha prosperado tanto. Tivemos acesso a tudo durante esses últimos 30 anos, 20 anos. Nunca houve um tempo em que houvesse uma quantidade tão grande de recursos tecnológicos disponíveis à pregação do Evangelho. E nós não conseguimos fazer 1/10 daquilo que esses homens fizeram, sem ter recurso nenhum no primeiro século. Nunca houve tanta coisa para facilitar, material didático, livros, outras formas de instrução, mas ironicamente, nunca houve um tempo em que a igreja vivesse de forma tão displicente para com a evangelização e o testemunho cristão. Irmãos, entregar folheto não é evangelização, não. Evangelização é sentar com uma pessoa e explicar para ela o plano de salvação. Isso é evangelização. Contar o que Cristo fez por ela e o que ela pode esperar em Cristo, sem falsas promessas. Isso é evangelização. Evangelização não é propaganda da igreja. Evangelização é anunciar a Cristo. Testemunho cristão. Evangelização começa pelo bom testemunho. Sem bom testemunho não há evangelização eficaz. O que é que nos falta, irmãos? Eu acredito que nos falta convicção. Nos falta convicção. Nós titubeamos. Nós temos medo de falar de Jesus. Nós temos medo do que as pessoas vão pensar de nós. Nós temos medo do que as pessoas vão achar se nós dissermos que nós somos crentes e confiamos ainda na Escritura Sagrada como palavra de referência para a nossa vida. Nos falta certeza de fé. Teoricamente nós professamos, mas na prática isso nos falta. Os crentes não conhecem mais a Bíblia e, consequentemente, não conhecem mais a Jesus, nem o Espírito Santo e nem o Pai. E por isso, irmãos, as pessoas estão à busca de uma igreja que as agrade, que possa distraí-las da dura realidade da vida. E como nós ouvimos hoje pela manhã, há muito tempo nós deixamos de ter em Deus a nossa fonte de satisfação. Estamos procurando outras coisas que nos satisfaçam. Mas nós precisamos voltar. Amém. Precisamos voltar para a palavra de Deus. Precisamos pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, renova no meu coração a convicção, a minha convicção de fé. Renova no meu coração essa certeza que eu já tive um momento na minha vida que me fez realizar tanta coisa para Deus sem pensar duas vezes, e hoje eu penso várias vezes antes de fazer as coisas mais simples. Todo cristão precisa ter plena certeza de fé. A certeza de fé pode ser obtida somente de uma fonte, o Cristo revelado. Se Jesus ainda não se revelou para você, meu irmão, dobre os seus joelhos e clame a Ele até que Ele se revele. Amém. Na igreja onde me converti, se chamava Cruzada Profética Mundial Sinais e Prodígios. Só faltou no final o glória. Numa igreja como essa, você sabe que quem não era batizado no Espírito Santo era como leproso, né? E isso foi ensinado por mim, dizendo: olha, quando você sair das águas do batismo, você já vai sair falando em línguas. Mas isso não aconteceu. Eu fiquei frustrado durante meses. E todo lugar que eu ia, eu buscava o batismo no Espírito Santo. E hoje eu fico
pensando, por que a gente busca tanto aquilo que nós queremos para nos dar visibilidade e não buscamos aquilo que vai fazer de nós verdadeiros filhos de Deus? Por que eu queria tanto o batismo no Espírito Santo? Porque eu queria ser aceito pela igreja. E eu acabei me esquecendo, o princípio da minha fé, de buscar o que era mais essencial, que é aquele que concede o Espírito Santo. Porque quem concede o Espírito Santo é Cristo. Então, irmãos, à medida que o tempo passa, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu percebo o quanto Cristo, de fato, é o centro de todas as coisas. Nada fora de Cristo tem sentido, nada existe fora dele, nada pode encontrar satisfação fora de Cristo. Né? E a certeza da fé é o que alimenta a esperança. Se você não quer ter a sua esperança vacilante, se você quer ficar firme em Deus, esperando em Deus, confiando em Deus, busque a cada dia se certificar da sua fé. Peça ao Senhor Jesus para falar com você. Nos momentos difíceis, peça a Ele: Senhor, me dá uma palavra, fala ao meu coração, assim como o Senhor falou ao coração de Paulo, Senhor. Traz uma palavra de encorajamento para a minha alma. E Ele vai falar contigo, porque Ele está vivo. O procurador Festo achou que ele estivesse morto, mas ele está vivo. Ele fala com a gente ainda. Leia a palavra de Deus. É a maneira objetiva de Deus falar conosco. É a forma mais clara de nós recebermos orientação da parte do Senhor. Eu tenho certeza que essa convicção, ela vai se renovar no seu coração progressivamente. Você vai sentir que é um novo alento na sua espiritualidade. Você vai sentir que é um novo mover de Deus na sua vida, que é uma nova alegria de servir ao Senhor e uma nova disposição de fazer o melhor para Ele. Amém, irmãos?